Bem-vindos ao Debate. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas dinâmicas, bem complexas até, de controle e supressão do pensamento crítico que a gente vê em ambientes coercitivos, né? Tipo como algumas seitas. E para isso, vamos nos basear no material A Mente Cativa, Seitas e Controle Coercitivo. Sim, e a questão central que a gente quer investigar aqui é a seguinte: qual seria, digamos, a arma de controle mais forte, a mais eficaz mesmo, que esses grupos usam para impedir que os membros pensem livremente, que questionem? Será que é mais uma manipulação que vem de fora, sabe? Deliberada, da realidade, dos significados? Ou será que é mais uma pressão psicológica que a pessoa internaliza de um jeito tão forte que ela mesma começa a se vigiar, a se censurar? Olha, a minha visão que eu vou defender aqui é que as ferramentas mais poderosas mesmo, as primárias, para anular o pensamento crítico, são justamente essas que vêm de fora. A manipulação da realidade, a redefinição ativa de palavras-chave e o controle do comportamento que o grupo impõe à pessoa. E eu vou sustentar o argumento oposto. Quer dizer, não totalmente oposto, porque eu reconheço que essa manipulação externa existe e é importante, claro. Mas para mim, o mecanismo de controle mais fundamental e talvez o mais perigoso é quando essa pressão é internalizada. Essa autovigilância, essa autocensura que nasce daí, que realmente paralisa a pessoa por dentro, sabe? Impedindo o questionamento de dentro para fora. Então, pela minha análise, a arma principal no arsenal desses grupos é justamente essa reconstrução ativa, sabe? Sistemática da realidade da pessoa. Um processo que é imposto de fora para dentro. Isso fica muito claro, eu acho, quando a gente olha como palavras essenciais, são meio que esvaziadas do sentido original e recarregadas com um significado novo, que serve à ideologia do grupo. O material fonte dá exemplos ótimos disso. Obediência, por exemplo, deixa de ser só seguir instruções e vira a virtude máxima. Já a dúvida, que é o motor do pensamento crítico, né, vira pecado, uma falha moral que tem que ser evitada a todo custo. E essa engenharia de palavras, ela não é pouca coisa, não. Ela ataca a própria ferramenta do pensamento, que é a linguagem. Ela acaba moldando não só como a pessoa fala, mas limita o que ela consegue pensar. E esse controle vai além das palavras, né? Chega nos comportamentos, nas emoções. O texto descreve como, por exemplo, o afeto se torna suspeito, precisa de justificativa, até o riso precisa de autorização. Isso mostra um esforço claro vindo de fora para regular até a experiência interna da pessoa. Figuras de autoridade, tipo um Deus reinterpretado ou os líderes carismáticos, são usadas de forma explícita como a fonte dessa nova realidade imposta. E essa abordagem, ela conversa muito com o que o Robert Lifton chamou de reforma do pensamento, o Thought Reform. É um conceito que ele desenvolveu estudando ambientes totalitários, né? O Lifton mostrou como esses sistemas ideológicos fechados, impostos de fora, podem redefinir radicalmente a identidade de alguém, a ponto da própria liberdade ser vista como submissão voluntária ao sistema. Então, o controle para mim é exercido primariamente de fora para dentro, penetrando e remodelando a mente para impedir o questionamento na raiz. Entendo perfeitamente essa linha de raciocínio, mas eu abordo a questão por um ângulo um pouco diferente. Eu concordo, sim, que a manipulação externa, essa redefinição da linguagem, é uma tática visível e importante. Só que o argumento que a força dessas táticas externas depende, e muito, da sua internalização pela pessoa. O material fonte usa uma frase que eu acho muito forte: a mente pensante aprende a se policiar. Isso, para mim, aponta para um mecanismo interno de censura que vai muito além de só obedecer regras externas, sabe? A pessoa não só evita falar que tem dúvidas, ela começa a cortar pela raiz qualquer lampejo de questionamento dentro dela mesma. Essa passagem do pensar livre para o pensar permitido não é só uma adaptação passiva para evitar problema. Vira um hábito mental, uma coisa internalizada, quase uma segunda natureza. E é aí que as ideias da Margaret Singer, para mim, são super relevantes. Ela estudou muito sobre viventes de cultos e destacou os mecanismos psicológicos que estão em jogo ali. O isolamento social, que deixa a pessoa frágil,
A repetição constante das doutrinas que cansa a mente, a pressão intensa do grupo que leva à conformidade e, um ponto-chave, a manipulação muito hábil da culpa e do medo. São essas técnicas que criam uma dependência emocional, nossa, avassaladora. O membro do grupo acaba se tornando internamente incapaz de questionar. Ou então fica com tanto medo que nem considera essa possibilidade. A manipulação externa dá o roteiro claro, mas é a internalização dessa pressão psicológica, o medo que paralisa, a culpa que esmaga, a necessidade desesperada de pertencer, que faz a pessoa construir e vigiar as grades da própria prisão mental. Nesse sentido, a vigilância mais eficaz não é a do líder sobre o membro, mas a do membro sobre si mesmo. É ele quem elimina o questionamento antes mesmo que ele possa ganhar força. Eu reconheço a importância da internalização, não tenho dúvida, mas eu insisto na primazia da linguagem como a estrutura fundamental. Pensa bem, quando a ferramenta básica do pensamento, a linguagem, é distorcida de forma sistemática por uma força externa, como essa redefinição de obediência e dúvida, o próprio ato de pensar criticamente é sabotado na origem. O grupo não apenas sugere, ele impõe um novo dicionário moral e conceitual. É essa imposição ativa, vinda de fora, que eu vejo como a raiz do controle. A autocensura que você descreveu, que é real, claro, ela surge como uma resposta para se adaptar a essa estrutura de significados que foi imposta de fora. A pessoa se policia para sobreviver dentro de um sistema de realidade que foi forçado sobre ela. A pergunta é, se a linguagem não fosse controlada externamente, será que haveria tanto espaço assim para a dúvida não florescer internamente? Esse é um ponto forte, sem dúvida, mas será que essa imposição externa da linguagem teria tanto poder assim sozinha? Eu argumento que essa redefinição só ganha força de verdade porque ela age junto com uma pressão psicológica muito intensa que explora as vulnerabilidades emocionais. O medo de errar, sabe? A culpa por ter pensamentos proibidos, o pavor de ser rejeitado pelo grupo ou de sofrer alguma punição real ou imaginária. São esses estados emocionais que são cuidadosamente cultivados que levam a pessoa não só a usar a nova linguagem, mas a aceitar ela ativamente e a policiar com força os próprios pensamentos para se encaixar nela. Não é só uma adaptação passiva para evitar problema, entende? É uma rendição interna, motivada pelo medo e pela necessidade profunda de segurança emocional, de pertencimento que o grupo promete entregar. O pensar permitido não é só o resultado da nova linguagem que está disponível, é um ato de autoproteção psicológica, uma estratégia interna para evitar a dor emocional que vem junto com o simples ato de questionar. Nesse sentido, a autocensura não é só uma consequência, ela é o mecanismo ativo que dá poder à linguagem imposta de fora. Sem esse motor interno de medo e culpa, a linguagem imposta poderia até ser vista como estranha, talvez até ridícula, mas não necessariamente paralisante a esse ponto. Vamos pegar então os exemplos de controle explícito sobre coisas bem íntimas da vida que o material menciona. O controle sobre gestos, a necessidade de pedir permissão para rir, a suspeita que paira sobre demonstrações espontâneas de afeto e até aquela ideia perturbadora de que os sonhos podem ser espionados e julgados. Isso não aponta diretamente para uma vigilância externa que está em todo lugar? Um sistema de controle que busca moldar a pessoa em níveis profundíssimos, começando de fora? São manifestações muito claras de um poder externo que dita não só o que fazer, mas como sentir, como se expressar. Isso sugere que a estrutura de controle opera primariamente de fora para dentro, com o objetivo claro de eliminar qualquer pensamento ou comportamento que não seja aprovado. Imagina alguém ser repreendido por um sorriso espontâneo. Isso é um controle externo direto sobre a expressão interna, não é? Sim, com certeza. Esses controles externos são invasivos, são reais. Mas a questão-chave é, por que eles funcionam tão bem? Eu argumento que eles são eficazes justamente porque encontram um terreno fértil, que foi preparado pelo estado de medo e dependência emocional que já está instalado na pessoa. Os mecanismos que a Singer descreve, o isolamento que te deixa dependente do grupo, a indução constante de culpa por qualquer desvio, o medo difuso de punição ou de desagradar a autoridade, criam essa vulnerabilidade.
O controle externo sobre o riso ou o afeto não é só uma regra qualquer. Ele ecoa e aumenta o medo internalizado de errar, de ser julgado, de perder o status ou a segurança dentro do grupo. A pessoa obedece não só porque a regra existe lá fora, mas porque desobedecer ativaria ansiedades e culpas muito profundas que ela já internalizou. A regra externa funciona como um gatilho para a autocensura interna. Nesse cenário, a vigilância externa pode até se tornar secundária em alguns casos. Acredita? O membro que é considerado ideal pelo grupo é aquele que se tornou seu próprio carcereiro, supervigilante, antecipando e sufocando qualquer pensamento ou sentimento desviante antes mesmo que ele tenha a chance de aparecer externamente. O medo interiorizado, essa polícia interna, é o motor que dá força real e duradoura às regras externas, garantindo que o questionamento seja sufocado na origem. Isso nos leva direto para a interação entre as estruturas totalistas, que o Lifton descreveu, e a dependência emocional que a Singer enfatizou. A perspectiva do Lifton realmente sublinha como esses sistemas ideológicos fechados, abrangentes, o que ele chama de totalismo, podem, pela própria natureza e estrutura deles, redefinir a identidade de uma pessoa a partir do exterior. Essa estrutura cria um universo fechado, com lógica própria, verdades próprias e, crucialmente, regras próprias sobre o que é permitido pensar e questionar. Dentro dessa bolha, a submissão ao sistema não é vista como perda de liberdade, mas é redefinida como o único caminho para a verdade ou para a salvação ou o que for. A força está na capacidade do sistema externo de encapsular a percepção da realidade da pessoa, tornando o pensamento crítico ou o questionamento não só perigosos, mas aparentemente ilógicos ou até impossíveis dentro daquele mundo. A própria estrutura externa, portanto, funciona como a principal arma de controle mental. Exato. A estrutura totalista de Lifton descreve brilhantemente o ambiente e a ideologia externa. Mas a análise da Singer complementa isso focando no impacto psicológico dessas estruturas e das táticas usadas para mantê-las. A manipulação emocional sistemática, o uso calculado de medo, culpa, amor condicional, cria uma dependência que ataca diretamente a capacidade interna da pessoa de usar seu julgamento crítico. A nossa vulnerabilidade emocional, a necessidade de segurança, aceitação, propósito, amor, vira o ponto de alavanca principal para os manipuladores. A estrutura externa pode ser imponente, mas é a fragilidade emocional interna, que é habilmente explorada e aumentada, que impede a pessoa de usar suas faculdades críticas para perceber as contradições, a falta de lógica ou a natureza coercitiva do sistema que a envolve. É essa erosão interna da autonomia emocional e crítica que permite que a estrutura externa mantenha seu domínio. Eu concordo que os dois aspectos, estrutura externa e impacto interno, são inseparáveis. Eles se reforçam. Mas eu mantenho a minha visão de que o fator psicológico internalizado é primário. Sem essa quebra interna, a estrutura externa, por mais totalitária que fosse, encontraria muito mais resistência ativa, muito mais questionamento. E como a gente interpreta, então, sobre essa luz, aquele fio de consciência resistente que o material menciona? Aquela vozinha interna que, mesmo no meio da doutrinação, fica sussurrando. Isso não é seu. Essa obediência não é fé, é prisão. Para mim, a existência dessa voz é a prova definitiva de que o controle externo, por mais poderoso e abrangente que seja, nunca consegue apagar completamente a identidade original ou o pensamento autônomo. Essa resistência interna, mesmo que fraquinha, demonstra que a batalha principal é travada entre a imposição externa do sistema e o núcleo autêntico da pessoa, que luta para não ser completamente engolido por essa força externa. É a prova de que o controle externo não é absoluto. É interessante como a gente pode olhar para a mesma evidência e tirar conclusões diferentes sobre o que vem primeiro, né? Eu vejo justamente nesse fio de consciência a demonstração mais clara de que a arena principal da batalha é de fato interna.
O conflito não é só entre o eu e o sistema externo, mas sim entre duas forças dentro da mente da pessoa. De um lado, a programação que foi internalizada, cheia de medo, culpa, dependência emocional. Do outro, os resquícios do pensamento autêntico, da identidade anterior e da capacidade crítica. A existência dessa luta interna silenciosa não diminui a importância da internalização. Pelo contrário, ela reforça essa importância. Mostra que o controle mais significativo, aquele que precisa ser combatido pela própria consciência, e a resistência mais crucial, acontece no palco da psique individual. É a prova de que o mecanismo de controle internalizado, embora seja imensamente poderoso a ponto de quase silenciar a voz autêntica, ainda enfrenta a resiliência do eu. Isso demonstra que o conflito fundamental sobre o pensar e o questionar é travado e decidido, em última instância, internamente. Para resumir minha posição, então, eu reafirmo que as armas primárias, as mais determinantes no arsenal desses grupos coercitivos, são as estratégias deliberadas e externas de manipulação. A reconstrução da realidade pela distorção da linguagem, o controle comportamental e emocional explícito e a imposição de uma estrutura ideológica totalista são, na minha visão, as forças motrizes que efetivamente subjugam o pensamento crítico e impedem o questionamento, operando de fora para dentro. E eu concluo reforçando a minha perspectiva. Embora essas táticas externas sejam a face visível do controle, a sua eficácia mais profunda, mais duradoura e mais insidiosa está na internalização da pressão psicológica. É a autovigilância constante, a autocensura que nasce do medo e da culpa cultivados e a dependência emocional criada que verdadeiramente sufocam a capacidade de pensar livremente e de questionar. Esse mecanismo opera de dentro para fora, tornando o indivíduo tragicamente cúmplice na manutenção da sua própria prisão mental. Fica claro que nós dois reconhecemos a interação complexa e a interdependência entre a manipulação que vem de fora e a resposta psicológica que acontece por dentro. Esses dois aspectos são, sem dúvida, componentes cruciais no processo de controle coercitivo. A nossa divergência está na ênfase em qual desses mecanismos, a estrutura externa ou a resposta interna, tem a primazia ou constitui a arma mais fundamental para anular o livre pensamento. Exatamente. E a análise dessas armas de controle que o material-fonte explora também, nos revela não só a complexidade da influência sobre a mente humana, mas também a fragilidade da nossa autonomia intelectual em certos contextos, né? Compreender essas dinâmicas, seja dando mais peso ao fator externo ou ao interno, nos oferece lições valiosas sobre a importância vital da vigilância crítica, da educação para o pensamento independente e da defesa constante da liberdade intelectual. A questão sobre qual mecanismo é mais determinante, bom, essa a gente deixa para a reflexão de quem nos ouve.